Já começando aqui, o tema da live é o que você deveria saber sobre estresse em plantas. Hoje, novamente, agradecer o Luciano pela oportunidade de estar compartilhando o conhecimento dele com a gente, para ver se ele dá uma luz para nós produtores, principalmente na questão de estresse em plantas. Então, o pessoal está entrando aí. A live vai ter uma duração aproximada de 50 minutos. A gente vai separar a live em três partes, né? A primeira parte sobre referente ao nivelamento do estresse em plantas. A segunda parte, ações ou manejos que podem ser efetuados pelos produtores. E a última parte, se der um tempinho, nós vamos responder algumas perguntas do pessoal aqui. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixar a palavra agora com o senhor Luciano para que ele se apresente ao pessoal. Pode falar, Luciano. Está escutando aí Muito certinho? bem, muito bem. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, Edson. Para a gente é uma satisfação muito grande sempre poder contribuir com a agricultura, principalmente quando se trata de HF, né? A gente tem uma missão bastante grande dentro do cenário do HF no Brasil, né? No exterior, é o nosso grande foco, o HF brasileiro. E tanto eu como a Aqua do Brasil temos uma grande satisfação em poder compartilhar, né, conceitos, inovações e informações que venham de encontro, né, à necessidade do agricultor. Como você disse, o tema de estresse é um tema bastante demandado, né, nas mais diversas culturas do HF, e a gente convive com isso, perdão, e com essas mudanças climáticas que a gente vem passando, né, cada vez mais é um calcanhar de Aquiles. Então, entender um pouco, compreender como são esses processos é fundamental para uma produtividade mais assertiva, né, do ponto de vista de uma produção qualitativa, uma produção que entrega, né, os benefícios, uma boa capacidade organolétrica da fruta ou do vegetal, né? E claro, sempre entregando para o consumidor final, né, uma fruta, um HF limpo. Então a gente tem grandes desafios, né? E falar do tema de estresse é extremamente importante quando a gente está falando em agricultura que objetiva aí alta produtividade. Tranquilo. Vamos começar então, né? Fazer um nivelamento básico aqui com o pessoal sobre estresse. No ser humano, vou falar assim, a gente fica estressado pelas coisas que acontecem fora, que a gente não tem controle, reage e fica estressado. Ou fica furioso, ou fica calado, aí cada um reage de uma forma. E na planta, o que é estresse em plantas, Luciano? O que você podia falar para a gente? Olha, eu gosto de fazer, eu sempre costumo, como fisiologista, eu sempre costumo fazer a analogia, né? Planta e ser humano, né? Eu acho que você começou bem aí fazendo essa analogia e a gente fica estressado, a gente reage, né? Mas nem sempre, não é? Hoje a gente vê muitos problemas, fazendo essa analogia, psicossomáticos, né? Uhum. Então a pessoa passa por uma demanda de estresse em uma determinada fase, em algum momento da vida, e que vem repercutir em sintomas, né, bastante tempo depois que foi afetado por esse estresse. Então a mesma coisa ocorre na planta. Existem diversos tipos de estresse. Aquele que a gente consegue visualizar de imediato, por exemplo, uma fitotoxicidade. Tive uma fitotoxicidade, por consequência, vamos visualizar o sintoma da fito nas folhas, frutos e tal. Então, são estresse, eu digo, muitas vezes mais fáceis de manejar, porque nós entendemos, conseguimos entender e enxergar da onde vem esse estresse. O que ocorre, né, a grande maioria dos cultivos hoje são a campo aberto, não são cultivos protegidos, né? E nós temos uma demanda constante de estresse. Esse estresse que ocorre a cada dia, isso gera uma somatização.
e, consequentemente, afeta o metabolismo da planta, tanto do ponto de vista produtivo, como do ponto de vista equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de estresse, eu acho que não tem um estresse maior ou menor, mais ou menos importante. Nós devemos atentar muito como estão as condições para a planta e tentar entender se essa planta está passando por momentos de estresse. Porque quando a gente espera visualizar o estresse, com certeza a gente já tem déficit de produtividade. A nossa produção está sendo afetada, seja do ponto de vista quantitativo ou seja do ponto de vista qualitativo. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Nós precisamos entender quais são os fatores que estão diretamente ligados ao estresse e como que a gente consegue minimizar isso ao longo do ciclo da cultura. Em Pirapora, está 40 grauzinho na sombra. Como é que esse calorzinho, fora o calorzinho, a radiação solar, isso afeta, isso estressa a planta? O que você poderia falar nesse mecanismo de temperatura e radiação para no estresse da planta? Perfeito. Temperatura é um grande problema, tá? Temperatura é um grande problema. Temperatura, intensidade luminosa, né? A temperatura é um problemão. A gente pega as regiões, né? Norte, nordeste do país, o norte de Minas, onde vocês estão localizados. E eu acho que esse clima é maluco mesmo aqui, né? O sudeste sempre foi um berço, né? No que diz respeito ao equilíbrio climático. Hoje mesmo, ontem, essa semana estava 40 graus, 42 graus. Então, assim, as plantas estão vivendo um estresse acumulativo que é uma loucura, não é isso? Agora, quando a gente fala no estresse por temperatura, né, na verdade a gente coloca tudo num cesto chamado estresse, não é isso? Voltando à analogia, né, com o ser humano, há 30, 40, 50 anos atrás, qualquer coisa relacionada ao estresse era esquizofrenia. Né? Qualquer coisa mental era esquizofrenia. Né? O que os psiquiatras fizeram? Fatiaram esse salame, dando nome, né? Dando nome para cada enfermidade que pode proporcionar um estresse, um distúrbio mental. Legal? A fisiologia está fazendo esse mesmo trabalho. Então a gente pega esse salame, né? Essa peça inteira chamada estresse, e nós temos uma grande missão de fatiar e entender o que realmente é esse estresse. Vamos lá. Dando um exemplo do estresse por temperatura. Né? O estresse por temperatura, ele gera um processo oxidativo, um processo de envelhecimento. A planta fabrica peróxidos, oxigênio de carga negativa. Isso é altamente corrosivo para a planta. São o tal dos radicais livres. Então, altas temperaturas induzem a formação de radicais livres. Esses radicais livres, por sua vez, têm uma grande ação atacando a célula, atacando a parede celular, atacando a membrana celular, né? E é um termo que a gente chama de tal de peroxidação de lipídio. Né? O que é? A célula, a membrana celular, ela é formada por lipídios. E quando a gente tem esses agentes oxidantes, eles vão corroendo, né? Eles vão enfrentando, lutando contra a célula. Isso tem um estresse bastante grande. Então, ponto 1 da temperatura. E aí a gente tem um outro grande problema, que é o quê? Quando a gente está com a região com muita temperatura, muita insolação, é natural que a planta feche seus estômatos. Né? A gente sabe que tem vários produtores aqui na live acompanhando a gente, então para quem não sabe o que é estômago, nada mais é do que o orifício aonde a planta faz as suas trocas gasosas, por onde ela respira. Automaticamente, é engraçado na planta que o mesmo órgão a qual ela expira, ela também transpira, perfeito? É pelo estômago que ela perde água. Então, o que acontece? Em regiões ou em momentos muito quentes, a planta fecha esses estômagos. Fecha esses estômagos com o objetivo de não perder água. Mas visto que são por esses estômagos que a planta consegue respirar. Perfeito? E lembrando que a respiração é extremamente importante para o processo fotossintético. O que é o processo fotossintético? O processo fotossintético é a formação de energia. Energia vital para ativar todos os processos metabólicos da planta. Então, quando nós limitamos a respiração por fechamento de estômagos, automaticamente a
planta, a capacidade fotossintética dela vai lá para baixo. Essa planta ela tem dificuldade em fabricar energia. Aí a gente junta duas coisas. Estresse oxidativo oriundo do calor, perfeito? Proveniente da oxidação do tecido, por peróxidos, tá? No momento a qual a planta precisa de energia para poder enfrentar esses radicais livres, a planta precisa fabricar substâncias antioxidantes, né, para neutralizar os radicais livres, e para fabricar essas substâncias ela precisa de energia. No momento a qual a planta está com os estômagos fechados e não está produzindo a quantidade de energia necessária para todos os processos vitais. Está me entendendo? Então, é isso que a fisiologia ela vem fazendo e vem mostrando para a gente que aí eu tenho problema de estresse, não é simplesmente eu aplicar um calmante, não é simplesmente eu aplicar um aminoácido, e sim entender a real interação que está acontecendo na planta. Nada adianta eu desestressar do ponto de vista oxidativo e não estimular esse processo fotossintético, porque a gente vai ainda continuar manco. Então, torna a dizer, hoje, talvez o nosso maior erro no cenário agro, ou que falta a gente evoluir bastante, é justamente olhar o estresse e conseguir, né, entender cada fatia desse salame chamado estresse. Uma pergunta. O estresse, ele não é todo ruim. Eu falo isso que em Pirapora, para alguns produtores, para produzir Poncã, numa janela específica que sai, vamos falar assim, da janela de São Paulo, né? Faça o uso do estresse hídrico na Poncã para produzir nesse mercado. O que você pode me falar sobre esse estresse hídrico ou outras formas de estresse para sair, vamos falar assim, para pegar uma janela de mercado? Perfeito. Vamos lá. Existe estresse bom? Não. Existe estresse estratégico do ponto de vista da cultura, da janela de comercialização. Todo e qualquer tipo de estresse vai gerar estresse. Gerando estresse, nós vamos ter consequências. Perfeito? Então, é sabido e entendido que em regiões quentes nós temos um fluxo vegetativo bastante grande, não é isso? Principalmente que essas regiões, né, hoje as regiões quentes são regiões irrigadas. Então nós estamos ali sempre colocando água. Água e calor, liberação de nitrogênio no solo, automaticamente fluxo vegetativo. Por isso que nós precisamos manejar do estresse para induzir florada, seja estresse hídrico, seja estresse salino, via pulverização, que também se faz em algumas propriedades. Né? Isso para quê? Para a gente ter uma maturação de ramo e, por consequência, ter produtividade. Perfeito. Nós temos que deter a ciência e utilizar, sim, das ferramentas disponíveis para conseguir enquadrar na melhor janela de produção. Perfeito? Continuarei assim fazendo esse estresse. Agora, o que é extremamente importante é a gente saber o quê? Toda ação, ela vem acompanhada de uma reação, ok? Então, é muito comum, eu conheço bem aí a região de Pirapora, né? Então, é muito comum a gente fazer um estresse bacana, né? Do ponto de vista da indução floral, a gente tem uma boa indução floral, não é? O pé de laranja, ele vira um véu de noiva de tanta flor, porém, a fixação de fruto é extremamente limitada. Né? Quando a gente compara a quantidade de flor comparado com quantidade de fixação dos frutos nessas flores. Porque o que acontece? Quando a gente gera o estresse, automaticamente, a gente consegue vir de encontro com o objetivo agronômico, que é a indução floral. Mas logo depois desse estresse, a planta ela está no seu processo oxidativo em alta. E é o momento a qual a planta se preocupa em dar continuidade à sua espécie. Da divisão celular, fazer a diferenciação celular. O que é isso? Uma célula de flor fecundada virar uma célula de fruto. Tá? E se a planta ela está passando por um grande momento de estresse oxidativo, ninguém quer perpetuar a sua espécie se sentindo lesada. A planta ela sente isso. Então a planta, estando metabolicamente desequilibrada, passando por processos oxidativos e com baixos teores de energia, o que acontece? Acontece o aborto espontâneo. É onde a gente tem as quedas fisiológicas,
primeira queda fisiológica, segunda queda fisiológica, terceira queda fisiológica. Isso para o produtor é muito ruim, porque é fruta boa indo para o chão, tá certo? Então, eu entendo que nós devemos sim manejar o estresse, porque a gente precisa atender essa janela da comercialização da fruta, porém, é de extrema importância nós trabalharmos preventivamente para as consequências geradas por esse estresse. Correto. Vou fazer uma pergunta aqui. Você, como fisiologista vegetal, quais são as principais dúvidas que os produtores perguntam para você relacionada ao estresse em plantas? Ótimo, ótimo. Normalmente, as dúvidas, né, elas estão relacionadas no tipo de estresse, essa grande dificuldade da gente separar o que é o que. Né? Normalmente a gente encara estresse como estresse, não é isso? E o que aplicar. Então, hoje, o que o agricultor ele tem em mente? Eu tenho um determinado tipo de estresse, eu vou aplicar aminoácido. Tá? Aminoácidos são ferramentas extremamente atrativas, eficazes do ponto de vista agronômico. Gosto muito de trabalhar, mas é muito importante a gente saber realmente a dor. Né? Então, às vezes, o produtor ele faz um manejo de solução floral perfeito e na hora que ele vai prevenir esse estresse, ele entra com um aminoácido, por exemplo, derivado da cana-de-açúcar. Não que não seja eficiente, é eficiente. Porém, o aminoácido derivado da cana-de-açúcar, o que ele aporta? Ele aporta maiores concentrações de um aminoácido específico chamado ácido glutâmico. É de grande importância a gente saber que existem 21 tipos de aminoácido. E cada aminoácido tem uma função específica na planta. Então, muitas vezes, o agricultor ele utiliza de aminoácido, um coquetel de aminoácidos, com os 21 aminoácidos, sendo que o aminoácido de maior concentração é o aminoácido para fluxo vegetativo. E se eu estou aplicando, por exemplo, no momento de fixação de fruto, eu não posso aplicar um aminoácido que incentiva, que estimula a síntese do nitrogênio como o ácido glutâmico. Ácido glutâmico é perfeito, eu gosto de ácido glutâmico para trabalhar em folhosas, para trabalhar num pomar novo, que está desenvolvendo fluxo vegetativo, perfeito? Mas quando a gente está trabalhando em momentos de estresse, é muito importante a gente buscar outras fontes de aminoácidos. Aminoácidos ricos em prolina, em glicina, que são substâncias que realmente vêm de encontro e vêm desestressar a planta. Então, eu acho que os dois maiores erros que a gente vê muito em campo, eu vejo isso demais no campo. Então, primeiro, é o agricultor ter esse entendimento, né, do estresse, do que realmente está passando. E o segundo, quais as ferramentas disponíveis para estresse. Infelizmente, hoje a nossa legislação, né, ela não faz com que um produto à base de aminoácido ele traga no rótulo qual a origem desse aminoácido e quais aminoácidos ele está oferecendo. Então, o produtor ele fica bastante aquém. Daí a importância do relacionamento, né, com o agrônomo daquela revenda. Muito importante o relacionamento com o bom consultor. O consultor normalmente ele tem o entendimento desses produtos para fazer a recomendação e a aplicação mais assertiva. Lembrando que quando a gente está falando em momentos de estresse, são momentos críticos. E estresse não só desregula a planta, mas estresse está diretamente ligado à produtividade. Planta gasta a energia dela que for para se manter viva, para superar o estresse. E ela vai tirar a energia de algum lugar. Ela vai tirar da fixação de fruto, ela vai tirar do enchimento de fruto, ela vai tirar da qualidade desse fruto. Perfeito? Então é muito importante, na aplicação de estresse, nós devemos ser assertivos. Correto. Vamos passar para a parte 2. Estou pegando minha colinha aqui, viu? Porque eu não guardo tudo de cabeça. Ações ou manejos para plantas em estresse. Luciano, entre a questão do manejo ações, há o manejo preventivo e o corretivo. Posso dizer assim ou estou meio equivocado? Não, tá sim. Mesmo porque se a gente vai enfrentar um estresse, nós podemos preparar essa planta. Legal? Nós podemos preparar essa planta.
Agora eu vou falar uma coisa que é muito interessante, eu falo muito isso nas minhas palestras já há anos, né? E talvez seja muito pouco difundido no segmento agro. É o quê? A relação fonte-dreno. Tá? Nós devemos pensar assim. Né? Lembra lá que eu falei da fotossíntese? Né? Então, o que é fonte? Né? Existe uma coisa chamada na planta, fonte e dreno. Fonte, quantidade de energia que entra para a planta, quantidade de energia que essa planta consegue captar, produzir através do seu processo fotossintético, que manda para dentro. Fonte, o que entra. Isso que entra vai refletir em produtividade. Legal? Dreno é o que sai. Tá? É o que sai. Por isso que eu tenho que ter relação fonte-dreno. Né? O cara que faz pouco exercício e come muito. Muita fonte, pouco dreno, engorda. Não é isso? O cara que faz exercício demais e uma alimentação desequilibrada e pouca fonte, o que acontece? Emagrece e fica suscetível à entrada de doença. Tá? Então não existe, né, o maior ou menor. O importante é o equilíbrio. Eu não posso ter nem muito mais fonte, nem muito mais dreno. Eu tenho que ter um equilíbrio chamado fonte e dreno. Tá certo? Lembra quando eu comentei lá? Por exemplo, por calor, a planta tem dificuldade de fazer fotossíntese. Então a sua fonte está limitada. De acordo? Minha planta está atacada por doença. Minha fonte também está limitada. Legal? E aí nós temos o dreno. Opa, minha planta está estressada. A planta vai drenar energia para driblar esse estresse. Legal? Então existe uma coisa chamada relação fonte-dreno. Perfeito? O que acontece com a maioria dos agricultores? Trabalha dreno. Esquece da fonte. Estou com problema de estresse. Perfeito? Planta está gastando energia porque está muito calor, ou eu acabei de sair do estresse hídrico ou de uma fitotoxicidade. A gente vai lá aplicar aminoácido com o objetivo de minimizar esse dreno. Só que quando a gente minimiza o dreno, quando a gente olha somente para o que está saindo, eu quero deixar a planta bem para minimizar o estresse dela. O que está acontecendo? Eu estou tendo o efeito aí anador, o efeito doril. O que é isso? Eu estou trabalhando no sintoma, eu minimizo a dor naquele momento. Mas eu não estou trabalhando e não estou olhando, tá, para aquilo que está proporcionando esse estresse. Perfeito? Eu não estou olhando para a fonte. Nós temos que olhar, né? Nós temos que sempre olhar para o dreno e também olhar para a fonte, maximizar a fonte. De acordo? Essa é a grande regra de manejo do estresse. Então, o que eu vou fazer? Resumindo, eu vou trabalhar com uma substância, em geral, aminoácidos, perfeito? Aí, de hoje de aminoácidos, a gente tem N tipos de aminoácidos. Sempre lembrando que devemos optar pelos aminoácidos com alta fonte de prolina. São aminoácidos que não são derivados da cana-de-açúcar. Isso para HF, para estresse, gente, é regra. Não adianta muita teoria. Às vezes a gente busca tanta informação, não é isso? E a coisa básica aí, né, a gente acaba não optando. Né? Então, se eu vou trabalhar para estresse, eu vou fugir dos melaços, eu vou fugir dos aminoácidos à base de cana-de-açúcar. Torna a dizer, não que sejam ruins, de forma nenhuma, extremamente interessante para fluxo vegetativo. Mas para estresse, existem ferramentas melhores, ok? Então, o que nós vamos fazer? Utilizar dessas fontes de aminoácidos à base de prolina para minimizar o estresse. E vou trabalhar com um produto específico para me maximizar a fonte, que hoje existem substâncias, produtos, né? Hoje existem produtos comerciais com grande capacidade de aumentar o poder fotossintético, de otimizar o processo fotossintético. Consequentemente, tem mais entrada, mais fonte. De acordo? Então, esse é o manejo perfeito. Minimizar estresse, minimizar dreno com fontes de prolina e maximizar a fonte. Tá? Aí existem grandes substâncias. Hoje existem substâncias de vários tipos. Particularmente, eu gosto demais de uma substância chamada triacontanol. É uma substância que já vem trabalhando em torno de 7, 8 anos na agricultura mundial. Já existe isso no Brasil e consegue maximizar e muito o processo fotossintético. Repete aí para mim, o quê? Triacontanol. Triacontanol, tá certo? Ele é uma substância hoje enquadrada já como um regulador de crescimento
que otimiza o processo fotossintético. Aí vamos lá. Aí isso cai igual os hormônios, né? Que você tem o hormônio natural, que vem das algas marinhas, por exemplo, e você tem os hormônios sintéticos. Quando eu estou dizendo triacantanol, é claro que nós devemos optar por fontes oriundas de substâncias orgânicas, substâncias de planta, tá certo? Eu sou bastante contra com o manejo sintético, né? Incorporar substâncias não reconhecidas dentro da planta, perfeito? Então hoje eu acho que esse seria, ao meu ver, tá? Como técnico, seria um melhor posicionamento. Minimizar dreno com fontes de prolina, aminoácidos bons em prolina, e maximizar fontes, né, com produtos ricos aí em triacontanol. Aproveitando já o que você está falando, quando fala em, vamos falar assim, aumentar a fonte, aumentaram assim, o nível de fotossíntese da planta. Igual, vou falar assim, aqui em Pirapora, a gente já conhece, vou falar assim, que as altas temperaturas começam setembro, final de agosto até o período da chuva. Esse aumento da fonte a gente iniciaria já sabendo isso com o aumento da temperatura ou faríamos esse também utilização Pouco antes. antes? Sim, veja bem, né? O mais preocupante é o dreno, porque fonte alta não é problema. A planta tem uma coisa chamada reserva, né? Até muitas culturas a gente tem problema de bianualidade. Bianualidade está relacionada à reserva, a quantidade de energia que eu consigo guardar. Uhum. A planta é um bicho muito inteligente, por isso que eu sou apaixonado por planta. A planta, o seu excesso fotossintético, esse excesso de carboidrato proveniente do processo fotossintético, a planta consegue reservar. A planta reserva nos ramos isso. E aí, na hora que eu tenho um déficit da entrada de fonte, a planta consegue buscar essa reserva. Na uva, por exemplo, isso acontece demais, né? Uva, manga acontece demais, né? E nos citros, eu entendo que toda a cultura que a gente proporciona um estresse demasiado, né? Os citros a gente chega basicamente a cair grande parte das folhas. Então é muito importante a gente ter essa reserva nos ramos. Porque você imagina, os citros, né? Depois dessa indução floral, a gente aperta a folha, faz crack, parece uma batata Ruffles, né? Ela fica craculenta. Imagina o período que a gente precisa para reidratar essa folha, perfeito? Para induzir novos frutos vegetativos com capacidade fotossintética. Esse tempo é muito demorado. Então nós temos o problema do estresse gerado e um tempo útil necessário para a planta reintegrar esse tecido, reabilitar tudo isso e conseguir estimular o processo fotossintético. Então é muito importante a gente se preocupar com a reserva. Eu digo que reserva, gente, é muito importante. Eu digo que nós da agricultura, nós não fomos acondicionados em pensar em energia. A gente fala de nutrição, que também está dentro do campo da fisiologia, há anos. Sabemos a quão importância do equilíbrio nutricional, de macro, microelementos, mas não levamos em consideração as reservas energéticas. Quando a gente fala de um carro, o carro não anda sem gasolina e sem energia proveniente lá do dínamo e do alternador, né? Os carros novos. Não é isso? O carro não anda. Nós, seres humanos, quando você vai na nutricionista, ela vai equilibrar os sais minerais provenientes da alimentação e as fontes de carboidrato provenientes da batata, do macarrão, não é isso? Atleta come mais carboidrato. O cara que é meio gordinho tem que tirar o carboidrato. E quando a gente fala em planta, em fisiologia, nutrição de planta, a gente esquece do carboidrato. E sabe por que a gente esquece do carboidrato? Porque a planta é uma coisa tão especial que ela fabrica o seu próprio carboidrato. Então, a nossa nutrição fisiológica é complementária, porque o carboidrato, que é a grande energia, a gente não dá. Só que momentos de estresse fazem com que a fabriquinha de carboidrato pare de trabalhar. E aí a gente já não tem um manejo que se preocupa com carboidrato. Perfeito? Aí você imagina, tá? Um mês de estresse por indução floral e a planta sem fazer energia. É como tirar carboidrato, fazer a dieta, né, do carboidrato lá da proteína durante um mês. Não perde peso? Perde peso. É isso que acontece com a planta. Então nós temos que se preparar para isso. Nós temos que armazenar isso. Armazenar esse carboidrato, armazenar essa energia.
Perfeito? Então, é muito importante a gente atentar pelo estresse, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que atentar o que está provocando esse estresse, né, e a queda de produtividade. Então, o que está afetando a gente sabe. É calor, é temperatura, é efeito de toxicidade, perfeito. Mas antes disso tem um fator fonte. É onde a gente deve trabalhar. Porque, de verdade, duvido que vai mudar o clima aí nos próximos anos do jeito que está vindo, não é isso? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Citrus, uva, manga. Acumula no ramo. E a banana, como é que acumula a reserva? Boa pergunta, né? E fácil também de responder, ela armazena lá embaixo. Lembra que a parte o tronco, vamos falar aí da banana, é folha, mas ela tem um rizoma lá embaixo. Pode ver, corta uma bananeira, ela brota, corta ela, ela brota. Cara, eu tenho bananeira no fundo de casa e às vezes as capivaras vão lá e comem. E meu filho fala, pai, cadê essa semente dessa banana? Por que cresce? É o rizoma lá embaixo, lá está toda a energia, está toda a reserva. E não é assim que acontece? Corta, brota, corta, brota. Claro que toda vez que corta vai diminuindo o potencial, porque o fator energético vai diminuindo. Perfeito? Mas ela reserva e reserva sim. Certo. Uma dúvida que eu tenho é em relação a, vamos falar assim, algum manejo sobre prolina. Prolina igual, aí eu vou falar, eu que sou produtor de banana, né? A gente tem uma dificuldade em estar fazendo pulverizações na banana. Eu sei que, vamos falar assim, prolina na folha seria mais efetivo do que prolina na fértil. Na fértil ela também funciona ou... Perfeitamente. Se eu não posso, eu gosto muito da aplicação foliar, mas se eu, porque a gente está colocando naquele órgão, muito próximo daquilo, mas se a gente está com problema de estresse, é isso, ou prevenir o estresse, eu posso sim, na verdade eu devo aplicar. E se não posso entrar folha, podemos tranquilamente aplicar via raiz. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, eu enfatizei prolina, tá? Mas sempre lembrando que prolina dentro de um complexo de aminoácidos. Por que eu enfatizei prolina? Porque existem 21 aminoácidos. Tem, por exemplo, triptofano, né, que é precursor de auxina, é um aminoácido, mas ele vai estimular enraizamento. Nós temos metionina, né, que é responsável por maturação, e assim vai. Existem vários aminoácidos e cada aminoácido com uma ação específica. Por isso que eu chamei a atenção da prolina. Mas quando eu falo vamos utilizar prolina, eu digo vamos utilizar de aminoácidos, de produtos, perfeito? Que contenham altas concentrações de prolina. E não ir buscar prolina isolada. Tá? O que é prolina isolada? É pegar lá o coquetel de aminoácido, foi uma empresa X e tirou aquela prolina de lá. Ah, é ruim usar? Não, não é que é ruim, é perfeito. Só que o agricultor vai pagar caro por isso. Entende? Porque isolar, normalmente os elementos isolados, eles são vendidos para a indústria farmacêutica. Isso tem um valor extremamente alto, tá certo? E a planta tem sim capacidade de absorver a prolina que está naquele composto de aminoácido, desde que, torna a dizer, a fonte seja boa e esteja na forma livre. Então, eu gostaria de enfatizar isso, tá? O que eu recomendo, na verdade, a minha sugestão é busquem por produtos que sejam ou aminoácido derivado da soja, ou aminoácidos derivados, na Europa tem muito, que é da beterraba, que são fantásticos, perfeito? Que esses aminoácidos, sim, terão concentrações interessantes do ponto de vista agronômico para minimizar o estresse. Beleza. Mas se eu fizer a aplicação foliar desses aminoácidos, com o estômago fechado diminui a absorção deles? Olha, na verdade, o que vai determinar aí não é o estômago fechado, e sim planta hidratada ou não hidratada. Perfeito? A absorção, tanto ela é feita pelos estômagos, como pelos espaços intercelulares pela folha. Né? Antigamente se acreditava que tudo era absorvido pelo estômago, até que a ciência mostrou que no estômago nós temos duas células, uma do lado da outra, assim chamada de célula guarda, né? Que é responsável pela abertura e fechamento do estômago. E essas células guarda, elas têm uma grande capacidade de hidrorrepelência,
O que é isso? Não deixa a água entrar, ele repele. Para que é isso? Para minimizar também a saída da água dentro da planta. Perfeito? Então, descobriu-se que existe absorção pelos estômatos, sim, mas a maior taxa de absorção é pela superfície foliar. Existem uns dutos, né, chamados de ectodesmas. Tá? Os ectodesmas são responsáveis por fazer esse transporte pela epiderme até chegar no simplástico, perfeito? Que é o campo onde ocorrem as interações celulares. E aí, de célula a célula, claro, ele vai caminhar via os plasmodesmas e quando translocado para os dutos, né, de translocação de seiva, nós vamos ter aí sempre o xilema, né, carregando fertilizantes e o floema carregando substâncias metabolizadas provenientes do processo fotossintético. Muito bem. Vamos para a terceira parte, pessoal. Claro, falar de fisiologia é um grande desafio, né? E o maior desafio de falar de fisiologia é falar num linguajar que a gente consiga aplicar esses conceitos, não é isso? Vamos abrir para as perguntas aqui. Então, uma pergunta de um produtor aqui de Pirapora. É o que a gente já falou, né? Mas é a pergunta do senhor Alex Minami. Estresse de temperatura e da radiação, aplicação de aminoácidos, protetores, vamos falar, solares, né? Tipo Kaolin, isso pode amenizar? O que você me fala, Luciano? Beleza, excelente pergunta. Grande abraço aí para o Alex. Já tem alguns anos que eu não vejo o Alex pessoalmente, mas sempre acompanha. Vamos lá. Pergunta interessante. Então, em relação à temperatura, nós já falamos. Limitante, sim. Planta fecha estômago. Legal? Relembrando aqui, né, quais os ingredientes necessários para formar carboidrato proveniente do processo fotossintético? Água, proveniente da irrigação, ou chuva, né? Luminosidade, né, proveniente lá do sol. De acordo? E respiração, carbono. Certo? A planta precisa desses 3 carinhas aqui. Quando está muito quente, o que acontece? Planta para não transpirar, como eu disse, fecha o estômago. Fechando o estômago, não manda para dentro desse carbono. Aí vai ser que nem uma mulher fazendo bolo. Eu digo que a fotossíntese não é uma pecinha que tem dentro da planta. A fotossíntese é um processo. E eu gosto de fazer analogia com a boleira. Uma senhora fazendo bolo. Não é isso? Então, para fazer o bolo, precisa de alguns ingredientes ativos. Não é isso? Farinha, leite, ovo, fermento. Né? Faltou o fermento, o bolo não vai sair legal. E, então, eu costumo também chamar de bolo fotossintético. Para com que ocorra o processo fotossintético e eu tenho bolo fotossintético, é necessário que eu tenha esses 3 ingredientes. Faltou um ingrediente, não tenho bolo fotossintético. Legal? Então, aí, temperatura, problemão. Perfeito? E aí, cai no anteriormente que a gente estava falando, como eu manejo isso? Manejando fonte e dreno. Potencializando fonte e minimizando dreno. Legal? Agora vamos cair para os protetores solares. Perfeito? Protetor solar se faz necessário, né? Nos dias de hoje, na tamanha insolação. É claro que existem pesquisas que apontam, né, o bloqueio da radiação solar de algumas ondas de luz para o processo fotossintético. No entanto, na Europa já existem trabalhos e estudos de protetores solares incolor. Tá? Mas eu confesso também que já vi inúmeras aplicações desses tipos de produto para a região, para a realidade brasileira, e não se mostrou legal. Então eu digo assim, o que a teoria fala? A teoria fala que seria interessante nós termos protetores solares que não deixam branco. E o que a prática fala? A prática fala que é proibitivo. Eu sou um cara, eu já fui da academia, hoje eu sou muito mais do campo. E sei que produzir sem protetor solar em regiões de alto índice de iluminação é impossível, né? Talvez aí, eu estou no sul do país, lá no Rio Grande, na Serra, né? Ou estou em regiões que eu tenho uma intensidade luminosa menor. Opa, vale a pena a gente verificar se aquele ano, né, nós vamos ter grandes ondas de radiação ou menor onda de radiação para fazer um preventivo.
Mas em regiões onde é uma realidade, Nordeste brasileiro, Norte de Minas, Norte, né, são regiões que a gente está ali muito presente, a gente vê que sem esses tipos de ferramentas, não estou falando especificamente do caulim, tá? Estou falando de protetor solar, é uma realidade poder utilizar. E é incrível, todos os meses eu acompanho vários grupos da fruticultura, vários, e todos os meses a gente vê lançamento de protetor solar. Então, assim, fica claro que ainda não existe uma ferramenta efetiva. Mas devemos usar. Uhum. Estamos abertos para pergunta, quem quiser fazer. Estou só passando aqui para ver se tem alguma pergunta. O pessoal ou entendeu ou não entendeu nada, né, Luciano? Complicou muito, né? Foi muito complexo. Assim. Vai ter O que é pior? Falta de umidade? Como é que é? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Ixi, tá apanhando aqui, pera. A pergunta estava aqui, agora sumiu. Ó, chegou uma pergunta aí agora, não Aí, chegou? ó. Chegou. 15 dias de alta temperatura e baixa umidade. Se for para escolher no conceito fazer máxima reserva, em qual? Ou seja, 15 dias de alta temperatura e baixa umidade, pelo que eu vi, baixas prejudiciais. E 15 dias com temperatura ideal. Se for para escolher no conceito de fazer máxima reserva, seria nessas altas temperaturas ou na temperatura ideal? Perfeito. Vamos lá. Ó, vou fazer reserva. Tá? Temperatura ideal. Né? Quero fazer reserva. Não posso esperar momento crítico para fazer reserva. Legal? Momento crítico, a planta não está produzindo energia. E se você não ajudar ela, ela vai consumir sua reserva. E na hora que a sua fruta precisar dessa reserva, não vai ter. Entendeu? Então, assim, quando que eu trabalho fonte de verdade? Sempre. Né? Eu fiz questão de chamar essa atenção. Gente, nós como agrônomos, agricultores, nós olhamos muito pouco para o lado energia. Qualquer ser vivo ou mecânico, tá? Só não eletrônico, mas qualquer ser vivo e mecânico precisam de mais de um tipo de combustível. Legal? O carro é isso, ele precisa da gasolina, ele precisa da energia. Nós, seres humanos, também. Um animal também. A planta também. Legal? E quando, olha que interessante, a planta, para sintetizar o fertilizante que a gente aplica, precisa de energia. Já viu? Né? Às vezes a gente faz uma adubação, né? E o clima ou está fechado, ou está calor demais, a planta não responde. Aplica nitrogênio e a planta não responde. Né? Logo vem uma chuva, ou melhora o clima, a gente tem aquela explosão de desenvolvimento vegetativo. Por que aconteceu isso? Porque a planta não trabalha com combustível só. A planta precisa de energia para sintetizar esse nitrogênio, precisa de energia para absorver, para translocar, para incorporar em processos fotossintéticos. Entende? Então é muito importante a gente olhar para esse fator energia. Então devemos sim olhar, se eu estou em condições normais, maximizo a fonte para ter reserva, e se eu estou em momentos, né, de estresse, devo sim maximizar, potencializar essa fonte com o objetivo da planta não consumir essa reserva que vai ser necessária em momentos futuros. Já que ninguém quer fazer pergunta, eu vou fazer a minha aqui. Algas, os ascofilos, ele entra onde? Fonte ou dreno? Boa pergunta, boa pergunta. O ascofilo, eu falo que o ascofilo é uma das coisas mais completas que tem. Tá? Eu gosto demais do ascofilo nodoso, da alga marinha. Né? A alga, ela consegue trabalhar nos dois. Tá? Ela consegue minimizar dreno e maximizar a fotossíntese. Tá? Mas vamos lá, existem ferramentas melhores para o dreno? Existe. Existem ferramentas melhores para a fonte? Existe.
Então, gostaria de deixar isso claro. Gosto de alga marinha, uso alga marinha, recomendo alga marinha. Complementário. Minimiza o dreno, potencializa a fonte. Mas torna a dizer, existe hoje complexos de aminoácidos rico em clorina só para dreno e existem produtos à base de tiopantanol só para fonte. Beleza. Isso hoje, gente, hoje, basicamente, as grandes regiões produtivas do Brasil que têm grandes problemas de estresse, vêm manejando muito isso. E é interessante que quanto mais, né, a gente chega para o norte e nordeste, onde estão concentradas as regiões de estresse, onde melhor se maneja carboidrato. Né? E à medida que a gente vem descendo aqui sudeste, sul, a gente já tem condições de clima melhores, mas a gente maneja muito mal o tema de carboidrato. E no caso, vamos falar assim, da banana, que no período do inverno aqui, abaixo de 18 graus, ela dá uma paralisada, mas só que no dia, a temperaturas altas, ela volta a, como é que fala? A fazer a fotossíntese normalmente. Legal, vamos lá. O frio do Brasil, diferente do continente europeu e americano, né? O frio do Brasil ele está condicionado a baixa luminosidade. Em geral, quando a gente tem frio, a gente tem clima nublado, perfeito? Então a gente tem um fator temperatura, sim, mas muito mais que o fator temperatura. Quando a gente está falando de 18 graus, tá? 15, 18 graus, isso não interfere na planta, né? Pelo contrário. Mas o que acontece? O nosso frio, ele vem acompanhado de baixa intensidade luminosa. Aí voltamos lá para os ingredientes da fotossíntese. Quais são os ingredientes da fotossíntese? O bolo fotossintético, luz, água e carbono proveniente da respiração. Então, o nosso frio do Brasil, ele vem acompanhado de uma manta no céu, não é isso? Bastante nuvem, fecha automaticamente. A luz solar, a energia solar não chega muito bem até a planta, é onde a gente tem aquela planta travada. Tá? Quando a gente pega um frio com característica europeia, pô, tô com 14 graus, mas céu bonitinho, não vou ter planta travada. É nesse caso o quê? Fonte? Fonte. Gente, vocês estão percebendo que a fonte é mais... É muito mais importante a gente se preocupar com fonte que com dreno. E a gente faz o contrário. Quando a gente fala de estresse, a gente sempre se preocupa com dreno. Tá? Mas eu digo, dreno é se preocupar com analgésico. Tem 10 anos que eu tenho dor de cabeça. E toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Só que quando eu estou com dor de cabeça, minha performance vai lá para baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar na fonte. O que está provocando essa dor de cabeça? Beleza. Deixa eu ver se tem alguém que está perguntando mais. Triunfo Hortalista pergunta: seria mais interessante o uso de um aminoácido específico ou produto com os 21 aminoácidos juntos? Produto com os 21 aminoácidos juntos, tá? Eu sou uma pessoa da ciência e eu não conseguiria falar diferente. Existem produtos isolados? Existe. Né? Mas o custo para o agricultor é puxado, tá? Já trabalhei bastante com aminoácidos isolados, a título de pesquisa, aplicação em campo, e eu vejo que os coquetéis de aminoácido, quando são de boa fonte, boa origem, vai te entregar o que você precisa. Perfeito? E lembrando que os outros aminoácidos são mal-vindos. Quando eu falei do ácido glutâmico, eu não falei de forma pejorativa a ele. Ele vindo também, ele é legal. O que não pode é aplicar um produto que só tem ácido glutâmico, sendo que o meu objetivo é estresse. De acordo? Mas aqueles aminoácidos que estão vindo naquele pacote de aminoácido, eles vão proporcionar um equilíbrio metabólico. Eles vão ajudar a planta em diversos fatores metabólicos. Legal? O que a gente tem que atentar é que, eu vou procurar, ou seja, um aminoácido de soja, ou seja, um aminoácido de beterraba, que são os aminoácidos que vão entregar aí um pouco mais de prolina nessa relação entre eles. Beleza. Pergunta do José Paulo: com o uso de poliflavonoides e aminoácido prolina, posso dispensar o uso de protetor? Vamos lá. Vamos por parte, então. Vai por parte. Boa pergunta.
né? Veja bem, tá? O protetor, barreira física, legal? Barreira física para a radiação não chegar. Bacana? Passou por essa barreira, tá dentro da planta. O que vai acontecer? Vai induzir a fabricação de peróxido, de oxigênio carga negativa, que é o corrosivo, né? Que atrapalha a planta, não é isso? Que induz a peroxidação de lipídio, tá? Esse peróxido, tá? Eu consigo minimizar esse peróxido com aminoácido, claro, e consigo com flavonoides. Por quê? Lembra que eu comentei? A planta vai fabricar substâncias antioxidantes para neutralizar esse radical livre que é o peróxido. Perfeito? Quando eu aplico poliflavonoide, o poliflavonoide ele vai fazer esse papel de neutralizar o radical livre. Legal? Então espero que fique claro. Bacana? Não podemos comparar aí o protetor solar. Numa região extremamente quente, de alta intensidade luminosa, o protetor solar ele é interessante como barreira física. Mas lembrando que o protetor solar, aquilo que entrar, ele não vai minimizar, ele não vai eliminar radical livre. O poliflavonoide vai sim eliminar esses radicais livres. Pergunta do Paulo André. Qual o melhor horário de aplicação de reserva foliar? Logo cedo ou no final do dia? Olha, eu não sou um dos melhores caras para se falar em manejo, tá? Tem agrônomos aí, profissionais que talvez dariam um baile em mim, falando de manejo em horários de aplicação. Eu sempre entendo, recomendo e faço sugestão que substância orgânica, natural, é muito importante a gente aplicar momentos a qual a folha está hidratada, de manhã ou de tarde, perfeito? Até então, não. Pode existir pesquisas específicas, mas que não seja de meu conhecimento. De tarde é muito melhor que de manhã, ou de manhã é muito melhor de tarde. E claro, também a região. Hoje tem regiões do Brasil que é proibitivo aplicar durante o dia. Não é isso? Por causa da baixa umidade do ar. Isso tem acontecido muito nas fazendas de Mossoró, de melão. O pessoal aplica à noite. Tá? Então, o que é importante levar em consideração? Né? Umidade relativa do ar. Quanto mais baixa, vai evaporar a água da calda. Perfeito? Esse é o ponto 1. E nós temos que ter folha hidratada. Então, de manhã ou de tarde seriam os melhores horários. Para a gente ter um melhor aproveitamento daquilo que a gente está aplicando. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Poleto. Dentro de estufa de pimentão colorido com alta temperatura, fazer irrigação com aspersão ajuda as plantas? Ajuda! Claro que ajuda, né? Mas sempre assim, é ônus e bônus, né? Tudo é ônus e bônus, tá certo? É que nem entre dizer, o que é melhor? Uma irrigação por aspersão ou ter um fogger dentro da estufa? Tem um fogger dentro da estufa. O que é melhor? Uma irrigação por aspersão ou ter um fogger e além disso uma luminete? Pô, também. O que é melhor? Eu ter tudo isso e além disso um plástico difusor? Também. Perfeito? Qualquer manejo que faça baixar a temperatura vai ajudar o estresse, sem sombra de dúvida. O que a gente tem que pensar é no ônus. Tá? O quanto dessa aplicação pulverizada pode me trazer de botrytis, pode me trazer de míldio, pode me trazer de outras enfermidades. E aí colocar isso na balança. Perfeito? Então isso a gente tem que levar bastante em consideração. Legal? Porque assim, às vezes nós temos uma estufa, aquelas estufas londrinona, né? Não tem uma cortina legal, não entra vento. Aí vamos dizer assim, o melhor manejo vai ser irrigação. Então eu sempre gosto de dizer o pró e o contra. Não é isso? O pró e o contra. O melhor seria que fosse tudo equilibrado, mas a gente sabe que não é. Né? Nos dias de hoje, né? E o quanto que a cultura está pagando, a gente não consegue fazer tudo dentro de estufa, plástico difusor, aluminete, fogger, sistema 100% automatizado. Eu tenho total ciência disso. Então, eu acho, que eu esqueci o nome do colega que perguntou, mas eu acho que deve atentar nisso, tá certo? Tá muito problema, minhas plantas estão murchando, tá muito calor, vamos manejar a água. Mas tenha consciência que isso vai trazer bastante doença. Por que a gente já foi para dentro da estufa? Para as nossas folhas não terem contato com a água.
Entende? Então a gente tem que levar essas coisas e se perguntar, ah, bacana, eu vou baixar água, só que eu vou aumentar a umidade, né? E a eficiência da estufa é o efeito guarda-chuva. Então a gente tem que colocar isso daí em pauta e ver qual que é o melhor manejo. Espero que tenha sido claro. Eu não gosto de dar respostas abertas, viu? Eu tento sempre ajudar muito a cadeia produtiva. Mas quando a resposta ela traz ônus e bônus, eu gosto de dividir um pouquinho a responsabilidade com o agricultor nesse caso. Beleza. O tempo está dando. Deixa eu ver aqui. Última pergunta aqui. Aumentar a fotossíntese da folha seria a função da reserva ou defesa da planta seria a finalidade da reserva? Legal. Boa pergunta. Vamos lá. O objetivo de uma planta, ela faz processo fotossintético. Então, de novo lá, voltando para o carro, né? A planta precisa de 2 combustíveis, igual ao carro. Um é sais minerais, outra energia do processo fotossintético, tá? O órgão que mais produz carboidrato é a folha. E é o órgão que menos reserva. Legal? Então não fica reserva de carboidrato na folha. A folha produz esse carboidrato, transloca via floema para os órgãos de interesse. Flores, fruto, raiz, ramos, aonde vai ser armazenado. Quando a minha relação entrada e saída está entrando mais do que saindo, a planta consegue pegar aquilo que sobra e ir armazenando no lenho, armazenando nos ramos. Por que isso é importante, armazenar? Quando a planta armazena, em momentos onde a planta começa a translocar carboidrato para o fruto, que é a maior demanda, porque carboidrato, a planta, coitada, além do carboidrato ser energia para ela, é o carboidrato que é responsável pelo sabor, pelo açúcar, é o carboidrato que é responsável pelo enchimento da batata lá embaixo, pelo amido. Né? Nós temos os carboidratos solúveis, como a sacarose, né? Que deixa doce, não é isso? E nós vamos ter carboidratos insolúveis, como o amido, que dá o peso na batata, no cereal. Legal? Então, sempre numa reta final do cultivo, eu digo do 3/4, quando o combustível lá está no 3/4. No 3/4, a reta final, é onde a planta mais pega energia para encher esse fruto, para encher esse tubérculo. E a mesma energia que é destinada para energia. E é daí que eu tenho que ter reserva. Tá entendendo? E aí, voltando lá à pergunta do Mitsuaki, muito boa, Mitsuaki, é assim, ó. A planta também utiliza dessa energia para enfrentar a enfermidade. Tá? A planta, quando ela fica doente, quando ela fica infectada, automaticamente ela vai buscar essa reserva de energia para lutar contra essa enfermidade. Por isso que é muito importante a gente ter energia. Perfeito? E a planta, assim, ela chega... Quando a gente está falando de doença, a planta chega a gastar até 50% da sua energia fotossintética. Luciano, deixa eu te interromper aqui, que a live está acabando aqui. Como é que você quer encerrar? Não, eu acho que a gente finaliza dessa forma, então é muito importante a gente fazer a reserva, não é isso? E automaticamente a gente vai estar ajudando os processos metabólicos e também na indução de resistência à doença.